Por que realizar esta reunião agora? Estamos ocupados, os congressos regionais e internacionais estão chegando. Temos congressistas para receber, missionários para entrevistar, discursos para preparar. As assembleias de circuito só começam daqui a meses. Por que se preocupar com isso agora? Vamos ler juntos Provérbios, capítulo 15. E vamos considerar um princípio que nos ajuda toda vez que recebemos os esboços para a próxima assembleia. Provérbios, capítulo 15, versículo 28, diz: O coração do justo medita antes de responder. E a nota diz: considera cuidadosamente o que vai responder. Pensa antes de falar. Mas a boca dos maus jorra coisas más. Isso mostra que bons discursos exigem pensar com antecedência. A carta de 14 de maio e o livro Beneficie-se nos incentivam a ler os esboços assim que os recebemos. Pense no título e nos subtítulos. Identifique os pontos principais. Isole os verbos em cada subtítulo. Pergunte-se: será que realmente entendi a aplicação dos textos principais? Medite no assunto à medida que realiza outras atividades. Durante os meses antes de dar o discurso na sua primeira assembleia, você vai ouvir comentários na adoração matinal ou numa conversa com irmãos de outros países nos congressos internacionais. Talvez você escute alguém contar uma experiência que mostre o grande esforço que ele ou ela fez para manter a paz. Será que é um comentário qualquer? Ou é justamente a experiência que você precisa para ilustrar um ponto principal no seu discurso de serviço? Lembre-se, você não saberá o que procurar, nem se já encontrou, a menos que tire tempo para meditar com antecedência. Bem, e agora? Vamos correndo até o computador para começar a pesquisa? Isso mostra boa iniciativa. Mas lembre-se do que está na página 33 do nosso livro BE. Ele diz: antes de começar a pesquisar, pense na assistência. O que já conhecem da matéria? O que precisam saber? Identifique o seu objetivo. Motivar envolve tocar o coração. Significa incentivar os ouvintes e estimular seu desejo de agir. Está pronto para começar? Ainda não. Veja a quantidade de informação de que precisará. O tempo é um fator importante. Quanto ao tempo, você poderia transformar o esboço num manuscrito. Você recebeu a fórmula quando fez seus destaques da Bíblia na adoração matinal. Uma página com 27 linhas, usando a fonte Courier New, tamanho 12, com espaçamento duplo, é igual a 2 minutos e meio de discurso. Se você fizer isso com os esboços deste ano, o de 30 minutos e o de 60 minutos, você descobrirá que metade do discurso já foi escrita para você. Ótimo! Então, só precisamos copiar algumas informações interessantes das pesquisas que fizemos, encaixar no esboço e pronto. Terminamos. Certo? Poderíamos fazer isso, mas será que isso realmente vai tocar o coração dos ouvintes? Esse não é o caminho. Manuscritos sufocam a naturalidade. Mesmo assim, servem como exercício para descobrir quanta informação precisamos antes de começar a pesquisar. Agora que já meditamos sobre o objetivo, pensamos nas necessidades da nossa assistência, isolamos os textos principais e descobrimos quanta informação precisamos, agora, só agora, podemos começar uma pesquisa objetiva, procurando joias de sabedoria. Como as encontramos? Não economize na pesquisa. Devemos juntar mais informações do que será possível usar. Isso significa que vamos descartar uma boa parte do que juntamos. Mas o tempo que usamos para fazer isso, juntando tantas informações para aproveitar só umas poucas joias, não é jogado fora. Provérbios 14, 23 diz: aproveito em todo tipo de trabalho árduo.
O ato de descartar parte da matéria nos dá confiança de que a informação que guardamos será proveitosa para a assistência. Mas, visto que nosso tempo é limitado, como direcionar a pesquisa? Na Watchtower Library, use aspas e asteriscos na caixa de pesquisa. É bom lembrar que a busca suporta diversos comandos simultâneos. Se você não tem prática, consulte a ajuda da Watchtower Library e leia o tópico Expressões de Procura. Veja como fazer uma busca bem específica. Se você quer mais informações sobre uma expressão da Bíblia, como faça primeiro as pazes, sabedoria de cima, pronta para obedecer, digite essas expressões da Bíblia entre aspas, um espaço, e então digite expli asterisco, EXPLI asterisco. O asterisco traz várias formas da palavra. Explica, explicar, explicação, explicativo. Você pode usar diversas palavras como essa na mesma busca. Expli asterisco, exemple asterisco, ilustre asterisco, espere asterisco, compar, simil. Appli asterisco traz aplicar, aplicação e outros. Você pode incluir todas essas expressões na mesma busca. Não encontrou o que quer? Aumente a extensão da procura para no parágrafo ou no artigo. Muitos resultados? Olhe os títulos. Não dá tempo para ler o artigo inteiro? Leia as perguntas de estudo. Não é artigo de estudo? Leia os subtítulos. Poucos subtítulos? Leia a primeira frase dos parágrafos. Tudo isso acelera a pesquisa. E, já que meditamos antes, sabemos o que procurar e vamos saber quando encontrarmos. Não pare até encontrar o que deseja. O que fez de Jesus um instrutor extraordinário? A Sentinela, 1/9 de 2002, página 8, parágrafo 3, fez essa pergunta. A resposta inclui duas coisas. Jesus amava as verdades que transmitia e as pessoas que ensinava. Se você ainda não ama sua matéria, você ainda não a conhece como deveria. Por outro lado, você pode estar pensando, eu amo toda essa matéria. Todas as 3, 4 páginas do esboço. Eu só não sei como vou conseguir ensinar tudo isso no tempo designado. Bem, a nota no final de cada um dos seus esboços diz: não é necessário ler nem comentar todos os textos mencionados, nem é preciso considerar todos os pontos secundários. Nem é preciso considerar todos os pontos secundários. Nem todos os esboços dizem isso, mas esses 2 que você recebeu este ano dizem. Lembre-se também do que está no BE, página 54, no subtítulo Decisões que cabem ao orador. Não pense que deve cobrir da mesma maneira cada ponto secundário. Como pode determinar que pontos deve analisar mais a fundo e quais deve apenas comentar brevemente? Pergunte-se, quais são os de maior proveito para a minha assistência? Será que a omissão de determinado texto citado e do ponto relacionado enfraquecerá a sequência de evidências que está sendo apresentada? Essa decisão é sua. Deixe de fora o que é menos importante. Junte 3 pontos numa só declaração de peso. Isso valoriza o esboço e transmite o ponto. Não tem problema. Não é apostasia. Alguns talvez se lembrem de quando davam discursos nos ensaios para a Assembleia de Circuito e o superintendente de distrito dizia: notei que a carta-programa diz assim e assim, mas você ajustou um pouco a ordem das palavras. Será que poderia, por favor, ler as palavras exatamente como aparecem na carta-programa? Muitos de nós fomos treinados assim. Antigamente havia nos congressos de distrito um monitor para acompanhar cada esboço e manuscrito, palavra por palavra. Ele conferia o tempo de cada sessão para ver se não cometíamos nenhum pecado durante o discurso. Em 2015, não teremos manuscritos, não teremos monitores. Vocês são oradores de confiança. É por isso que vocês estão aqui. O seu trabalho é simplesmente ensinar.